Relatório de indiciamento de Lula e Marisa é peça de ficção, diz a defesa do Lula. Sejam bem-vindos ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente comenta as notícias dentro de um contexto para que a gente possa entender melhor e deixar de ser manipulado. Indiciamento foi protocolado no sistema da Justiça Federal nesta sexta-feira. Pois bem, nós sabemos que o Lula foi indiciado aí pela Polícia Federal. Esse caso está sendo contado aqui nesse vídeo, que eu deixo o link também para que vocês possam ver. Só um resumo, o delegado que está indiciando o Lula, ele está mostrado também no vídeo, ele fazia campanha para o Aécio Neves, ele é um partidário. Inclusive tinha um grupo dele no Facebook, junto com outros delegados da Lava Jato, que faziam campanha pró-PSDB e também chamaram, por exemplo, o Lula de anta lá dentro das coisas deles. Foi publicado tudo no Estadão. E daí eles foram indiciados por esse delegado que é partidário, e a defesa apresentou aqui então o que ela acha dessa intimação, e claro, publicou também uma nota que a gente vai pesquisar aqui. Vamos falar um pouco sobre esse caso. Então eu procurei primeiro o seguinte, que o Lula foi indiciado por causa desse apartamento, e a nota aqui da defesa aqui do Lula fala o seguinte: segundo o advogado lá, o relatório não faz parte dos fatos, mas ele afirma que a peça tem respaldo de Lula e sua esposa, ele fala aqui, ó, não tem qualquer envolvimento, Esse aqui é o imóvel que o Lula está sendo acusado de ser dono. É o imóvel 104801. Eu pesquisei isso na internet, achei um documento aqui do Ministério Público. Primeiro vamos entender a problemática, que quando eu coloquei aqui em cima, matrícula 104801, eu cheguei em um determinado parágrafo que diz o seguinte, aqui no ponto 75. Dentre os imóveis registrados em nome da OAS no referido condomínio Solares, na verdade, esses imóveis, a Bancop, que era a dona, ela meio que estava abrindo falência, então ela passou aí, como pagamento de dívida, passou para a OAS. Não é que o imóvel foi comprado pela OAS e depois foi dado para o Lula, não tem nada disso. A própria construtora lá passou para o OAS, o Lula não tem nada a ver com isso. No referido condomínio solar consta o apartamento 64A, conforme matrícula 104801, ficha 01, livro 2, registro geral de cartório de imóveis de Guarujá. Ocorre, no entanto, que evidências colhidas até o momento indicam que o imóvel é destinado à utilização por Lula e sua família. É bastante interessante essa informação que está sendo colocada aqui, porque o Lula e a família dele nunca morou nisso. Eles foram lá ver, a OAS apresentou esse apartamento lá para ver se eles estavam interessados, eles foram lá olhar, caso tivesse interessado, iriam comprar, mas não tiveram interessado, e depois só foram lá olhar. Tipo assim, se você quer comprar um apartamento, você vai comprar ele sem olhar? Meio complicado, né? Bom, esse documento aqui, que é atribuído à Polícia Federal, Procuradoria da República do Paraná, Força-Tarefa da Lava Jato, deixa eu ver aqui se tem quem é que assina esse documento, deve estar no final aqui dos autos. Deixa eu ver aqui o final desse documento. Está aqui quem assina, né? Procurador Januário Paludo, Orlando Martelo. Bom, está todo esse pessoal aqui, que vocês podem ver. Ele foi publicado, eu pensei assim, será que é um documento falso que botaram na internet? Não, ele foi publicado aqui por esse site Consultor Jurídico, conju.com.br. Imagino que seja um site sério, imagino. Então publicou esse documento que não é de autoria do site, ele só publicou. A autoria é daqui da Procuradoria da República no Paraná. Eu publiquei aqui, acabei de fazer um vídeo sobre o caso do apartamento do Lula, para que você entenda de uma vez por todas o que é esse apartamento do Lula, como é que isso funciona aí, por que ele está sendo acusado. Então nesse vídeo você vai entender que o Lula nunca utilizou esse apartamento, que agora ele foi indiciado. Por isso, aqui ó, confirmando em nota, advogados de Lula dizem que indiciamento tem caráter político. Por que dizem isso? Porque justamente agora, hoje é 27 de agosto, estamos no meio do julgamento do impeachment da Dilma. E aí, aquilo que muita gente fala na mídia é o seguinte, sempre quando tem alguma coisa decisiva, por exemplo, eleição, aí a mídia vem e bombardeia com alguma coisa, o Lula foi pego e bota a Veja lá com o Lula com a roupa de presidiário. Ou então alguma outra coisa lá, julgamento da Dilma lá no Senado, aí aparece algum escândalo do PT, que é meio que para convencer a opinião pública que aquilo ali, aquela pessoa tem que ser mesmo julgada e condenada.
não interessa se fez crime ou não, mas tentando uma iniciativa de tentar convencer a opinião pública para apoiar o provável julgamento que vem em seguida. Isso é o argumento de uma parte da mídia, geralmente a mídia aí ligada à questão da mais esquerda. A direita embarca nisso daí com tudo, né? Vai, é isso mesmo, olha aí, são safados, condena, sai tirando pedras, sai fazendo o linchamento público. Mas a esquerda, ela afirma que isso aí está acontecendo. Com os indícios que a gente vai pesquisando, por exemplo, os mostrados aqui nesse vídeo aqui, a gente vai pensando que talvez realmente tenha algum fundamento nessa questão. Por exemplo, a Dilma vai ser julgada provavelmente na próxima terça-feira. Hoje é sábado. Então é preciso, a mídia vai tentar agora bombardear. E olha, nós estamos no dia 27 de agosto. Vamos analisar os próximos dias o que vai acontecer. Provavelmente, Lula, Dilma, PT, esse pessoal vai ser bombardeado nesses próximos dias até o julgamento do impeachment, feito pelo Senado, ou seja, não é um julgamento jurídico, é político, e o Senado já tem posição firmada. Como é mostrado aqui nesse vídeo do senador Álvaro Dias falando que esse processo de votação do impeachment é uma encenação. Ele foi perguntado aqui se questionava ele as testemunhas, se era que ia mudar a opinião dele. Aí ele falou o seguinte, Secretária de Orçamento. Olha, eu não questionaria, porque eu acho isso uma grande bobagem, né? Testemunha ou informante, qual é a diferença ao final? Vai alterar o meu voto? Não vai alterar. Nem mesmo que eles possam dizer vai alterar o voto. Olha, para ser sincero, isso é uma encenação, é cumprimento de uma formalidade. Quer dizer, o que ele fala já deixa claro, o voto dele não vai mudar, independente. Por exemplo, digamos que a acusação seja errada e prove-se isso. Ele já vai dizer que não vai mudar, porque isso daí é uma encenação. Essa decisão já foi tomada antes. Eu rodei só um pedaço do vídeo, mas eu vou deixar aqui o link para que você mesmo possa olhar. E eu aconselho que você veja, são 2 minutos. Então é tudo só uma encenação. Eles já se reuniram, prepararam o golpe lá por trás e não vão mudar de voto, né? Então, continuando aqui, em nota, advogados de Lula dizem que indiciamento tem caráter político. E aqui na página do próprio Lula, que é o interessante, que é o motivo desse vídeo, que chama a coisa de ficção, relatório ficção, né? Operadores que não têm como entregar a mercadoria prometida à imprensa, pois não há provas contra Lula, e produzem novo factoide. Ele diz o seguinte, bem aqui, ó, em mais recente violência da Lava Jato contra Lula e sua família só pode ser entendido por 3 razões. O desespero dos operadores da Lava Jato, que não conseguiram entregar para a imprensa a mercadoria prometida, ou seja, provas contra Lula nos desvios da Petrobras. Até agora não conseguiram. Aí tem que criar alguma coisa para tentar justificar. Trata-se de mais uma retaliação contra o ex-presidente por ter denunciado os abusos da Lava Jato à Corte Internacional de Direitos Humanos da ONU. E também diz o seguinte, é mais um exemplo da sistemática sintonia entre o calendário da Lava Jato e a agenda do golpe, tentando criar um fato novo na etapa final do processo do impeachment. É engraçado, né? Porque se tem tanto medo do Lula, por que não deixa o povo decidir nas urnas? De qualquer forma, eles publicaram aqui uma nota à imprensa, que eu também aconselho você a ler, e está bem aqui nesse artigo aqui, ó, nesse documento PDF, que eu já abri, e ele está contestando aqui todas as acusações. Ó, nota aqui os advogados do Lula, nota de repúdio ao indiciamento de Lula e Dona Marisa Letícia. Então ele está sendo acusado de corrupção passiva, e aqui ele explica que ele nunca foi proprietário do imóvel, coloca aqui o documento do verdadeiro dono do imóvel, que é a OAS. Então ele chama de ficção por causa disso, porque o dono, a OAS fez uma reforma. Aí o pessoal diz, o dinheiro da reforma, fez a reforma no próprio apartamento dela. E aí eles estão acusando o Lula de ser beneficiário dessa reforma e desse apartamento. Você entende isso? É uma coisa meio louca. É um negócio meio... tende ao absurdo. Tipo, o seu vizinho tem uma casa, faz uma reforma e você é acusado de ser beneficiário daquela reforma da casa do vizinho. É mais ou menos isso que está acontecendo. Isso por quê? Porque uma vez seu vizinho disse que queria vender a casa e você foi lá dar uma olhada e tirar foto. É isso que está acontecendo com o Lula. Bom, todo o relatório aqui da defesa, ele está sendo apresentado aqui. Aconselho que vocês leiam
para não cair nessa armadilha que a mídia está publicando. Como eu disse, o vídeo da intimação aqui já foi publicado, não preciso repetir. Só que agora é interessante escutar também o que a defesa do Lula fala em relação a essa notícia. Um grande abraço, a gente se vê na próxima notícia.